Parabéns, meninas, vocês cantaram muito. Então, mais aqui não? Foram beber água, né? Estou gostando de ver a igreja assim cheia, né? Cheia de jovem, tá fedendo a crente aqui, né? Vamos orar. Querido e bondoso Deus e amado Pai, louvado seja o teu nome, porque o Senhor trouxe até aqui para a gente fechar o sábado junto contigo. Portanto, pedimos que o teu Espírito Santo esteja com a gente agora, para que possamos entender o que o Senhor quer dizer. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quantos minutos mesmo, Saulo? Quantas horas mesmo que fica aqui? 15 minutos, né? Tá bom. Aquele relógio ali, esse relógio está errado, tá? Ele parou. E eu, crente que estava abafando de manhã cedo, achando que estava, não, ali o relógio está ali. Depois eu olhei, 4h30 aí, o relógio. Tu que me indicou que o relógio estava ali, só que tu não sabia. Vamos abrir então 2 Crônicas, corrida bíblica, capítulo 29. Quem achou, diga aleluia. O que é o Shekinah? Alguém sabe o que é o Shekinah? Shekinah é o quê? O que é o Shekinah? Exato, é o que mesmo? É a glória de Deus. Então, quando eu falar Shekinah, vocês vão falar sobre o quê? Ô glória, beleza? Shekinah! Ô beleza, culto jovem é outro nível. A gente fica assim, feliz da vida. Todos acharam? Capítulo 29, 2 Crônicas. Shekinah! Oh, vocês estão bons demais, é assim que tem que ser. Vamos então ler. O texto vai falar assim, ó. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava Abia, era filha de Zacarias. Primeiro, não fala o nome do pai, depois a gente vai falar do pai, porque o pai é mó fanfarrão. 2, versículo: fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera seu pai Davi. No primeiro dia, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Preste atenção nos detalhes. Primeira coisa que ele faz, abriu a igreja. Primeira coisa, continua, versículo 4: trouxe os sacerdotes levitas, ajuntou na praça oriental, para dar um sabão, poderia estar acrescentado aqui, mas não está. E lhes disse: ouve-me, ó levitas, santificai agora, santificai a casa do Senhor vosso Deus, e tirai do santuário a imundícia, porque os nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus, e deixaram e desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor, e voltaram para as costas. Também fecharam as portas do pórtico do altar, e apagaram as lâmpadas. Olha o que eles fizeram: não queimavam mais incenso, que horrível, nem ofereceram holocausto no santuário de Deus, do Deus de Israel. Gente, olha o que os caras estavam fazendo. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto e assobios, como vós está vendo com seus próprios olhos, porque eis que os vossos pais caíram à espada, e por isso vossos filhos e nossas filhas, e as nossas mulheres estiverem em cativeiro. Agora preste atenção, porque agora é um momento de serenidade. Olha o versículo 10, eu vou ler com toda a calma. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor de sua ira. Pode parar, não vou nem ler o 11. Aqui, ele está fazendo uma aliança. Quem era Ezequias? Ezequias era filho de Acás. Quem era Acás? Um dos piores reis de Israel. Para ter uma ideia, quando ele assume o poder, a primeira coisa que ele faz, mata logo um filho sacrificado por um Deus. Ele já começa assim, pega um filho dele, opa, vai ser tu mesmo, vamos embora. Leva para lá e taca fogo no bichinho. É sério, olha só que terrível, para um Deus pagão. Ele começou a colocar um monte de poste ídolo lá na cidade de Israel. Ele fechou a casa de Deus, falou assim: a partir de hoje a igreja sagrada da família não vai mais abrir. Fechou, vocês vão se virar, vão se lascar para lá, aqui não vai ninguém mais cultuar não. Eles não acendiam mais as lâmpadas do santuário, estava imunda. Eu imagino que depois de anos e anos e anos, ele quando entra na casa de Deus, porque ele no primeiro mês ele fez isso, deixa eu ver como é que está lá o santuário. Quando ele entra no santuário, estava tudo imundo, sujo, podre, e aí ele fica indignado. Ele chama os levitas: levitas, vamos lá, vamos conversar ali. Bora conversar, não vai ser uma conversa particular não, vamos para a praça.
eu vou expor vocês na praça. Isso que ele fez. Na praça chegou e falou para todo mundo: ó, gente, aqui, você está vendo levita aqui? Pois é, os camaradas aqui, ó, não estão mais se santificando, não estão mais fazendo o que tem que fazer. E aí, estava uma bagunça total. E aí então entra esse jovem de 25 anos de idade. Quem tem 25 anos aqui? 24, 26, tem perto disso. Um jovem que tinha tudo para fazer o que era errado. O pai dele fez um monte de coisa errada. Qual era dele? Estava na flor da idade, ele poderia dar continuidade aos erros, né? É ou não é verdade? Pensou o quê? Só que ele foi instruído completamente pela mãe, a Bia, filha de Zacarias, que ensinou: olha, você está na linha de sucessão, você está na linha de sucessão e você tem que mudar a história disso daqui, porque como é que está o povo? Por isso que quando ele assume como rei, ele faz o quê? Ó, vou acabar com esse negócio aí. Ele chama todo mundo para fazer uma restauração espiritual. Era um camarada que estava com os pés na terra, mas os olhos estavam completamente no céu, literalmente. E quando esse rei decide fazer uma aliança com Deus, ele leva todo o povo para fazer aquela aliança. E então imagina agora ele falando: gente, vamos embora orar, bora jejuar, bora fazer isso, bora fazer aquilo. Eles limparam a casa de Deus. Agora vamos lá. Pelo simbolismo que aqui eu identifico, primeira coisa que eu penso: a casa de Deus aqui é literal. Embora era o santuário terrestre naquela época, aqui, que casa é essa? Qual é a casa? Entenda uma coisa, que para os judeus, casa significa vida. Por isso que depois de algum tempo o profeta chega para ele mesmo e fala assim: ó, arruma a tua casa porque tu vai morrer. Aí algumas pessoas acham que quando o profeta fala isso para ele, é porque ele tinha que arrumar a casa dele, porque os filhos estavam, sei lá, a casa estava zoada, sei lá. Mas não, o profeta falou: ó, ajeita a sua casa, ou seja, ajeita a sua vida. Então aqui, casa é vida, é você é uma casa. Ou você não é o templo do Espírito Santo? Conseguiram encaixar? Então se nós somos templos do Espírito Santo, então está na cara, que aqui está falando de mim, está falando do Felipe, está falando de você. E como que estava essa casa? A casa estava imunda, suja, podre, fedida, estava completamente insuportável ficar lá dentro. Quem ama as coisas de Deus olhava assim e pensava: rapaz, que é isso? Como é que está a casa? Cheia de poeira, talvez, sabe, com lixo. E a nossa casa, como é que está? Sabe o que não tinha dentro daquela casa? Aquela casa, as pessoas não acendiam as lâmpadas, porque sabe que dentro do santuário tinha lá o candeeiro, que eles acendiam as lâmpadas. Aí você agora vai falar para mim, de có, o que diz lá em Salmo 119 e 105? Exatamente. Então naquela casa não tinha lâmpada acesa. O que eu imagino? O povo não lia a Bíblia. Eu falo: a gente está diferente hoje, a gente lê a Bíblia constantemente. O povo também naquele tempo não acendia o incenso. O capítulo 8 de Apocalipse diz que o incenso, essa fumaça que sobe, é a oração dos santos. Efésios 5:2 diz até que é um aroma suave quando você ora. Ou seja, aquele povo não lia a Bíblia e também não orava. Essa era a realidade. Mas o povo estava completamente corrompido. A casa imunda, não lia a Bíblia, não orava, mas era crente. Entende? Era do povo de Israel. E aí então levanta aquele homem, um jovem corajoso, para falar: gente, vamos embora mudar essa história, vamos começar a acender as lâmpadas, vamos ler Bíblia, vamos orar, vamos acender o incenso, vamos limpar essa casa aí que está uma imundícia só. E quando você começar a fazer o que é certo, pode parar para pensar, quando você começa a fazer o que é certo, Satanás vai se levantar.
pode ter certeza absoluta, ele vai se levantar. E não é que se levantou com Ezequias? Senaqueribe, lá o rei da Assíria, quando descobriu que tinha um menino que tinha assumido o reinado, que começou a fazer um monte de coisa lá, e falou, ó, não vamos mais ter aliança com a Assíria, porque a Síria ia para lá para bagunçar com as mulheres de lá, para ficar bebendo cerveja lá, sei lá, né, usando droga, fazendo um monte de coisa, entende? E aí, o que acontece? Ele cortou completamente a aliança, ele cortou, e aí Senaqueribe começa a ficar com raiva e fala assim, ó, vou acabar com essa bagunça aí, eu vou acabar, óbvio, vou começar a mandar carta. E aí começa a mandar carta, ó, ô Ezequias, deixa eu te falar um negócio, eu vou arrebentar a tua cara. Ô Ezequias, teu Deus é um fracote, eu vou arrebentar com você, eu vou acabar, vou destruir Israel, se você ficar com essa palhaçada de não querer mais ter aliança com a gente. E começou a falar, e falar, e falar, e vinha aquelas cartas, e aí o povo de Israel agora, começa a ficar com medo, a tropa começa a pensar, não vai dar certo não, os camaradas lá são maior que a gente, a tropa deles é mais forte, e aí começa a chegar para Ezequias e falar assim, Ezequias, pensa bem aí um pouquinho, né, os camaradas vão matar a gente tudo aqui, não tem jeito. E aí Ezequias fica assim, o quê? Como que pode? Eu imagino Ezequias falando assim, quer saber? Espera só um minutinho, espera só um pouquinho aqui, vocês estão com medo, né? Foi lá na biblioteca dele, pegou um livro de Ellen White lá, abriu para ele e falou assim, olha só, não devemos temer ao futuro, ao menos que esqueçamos o que tens feito Deus no passado. Vocês estão com medo de quê? Eu imagino, sabe, ele começando a falar essas coisas para animar, e olha só o que ele fala, a gente vai lá agora no capítulo 32, olha o que ele fala, capítulo 32, versículo 7, fala assim, ó, ele falando com o povo, sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que está com ele. Nossa, que maravilha, ele encorajou o povo, e eu imagino que não foi só isso aqui não, eu imagino que ele deve ter falado assim, vocês estão esquecendo, o nosso Deus abriu o mar vermelho, com um grito, o muro de Jericó veio abaixo, vocês estão doidos? Olha, um gigante estava tirando sarro de Deus, o que Deus fez? Pegou um menino e derrubou um gigante, e começou a falar de coisas que Deus havia feito, e começou a falar, e o povo começou a ficar animado, não, realmente, vamos embora então, não, vamos embora guerrear então, eles querem guerra, então vamos para a guerra, e aí o povo começou a ficar feliz, e aí então, chegou o dia da guerra. Quando chega o dia da guerra, esse é o problema, lá no vale, do lado de cá, um povo gigantesco da Assíria, eu que sou carioca, eu imagino que eles estavam de, no mínimo, .50 ou AR-15, no mínimo, e do outro lado, o povo de Israel, sabe, com as arminhas lá, bem humilde, e aí eles começam a pensar, e agora, o que vai ser, o que Deus vai fazer, e agora, o que Deus vai fazer? Quer saber de uma coisa? Quando você faz o que é correto, quando seus pés estão na terra, mas seus olhos estão no céu, pode ter certeza, pode descansar, que Deus vai fazer uma coisa grandiosa, um milagre poderoso. Aleluia. Glória a Deus, é isso aí, irmão, glória a Deus. Olha, quando o povo da Síria estava lá, e eu imagino até eles cantando uma música assim, ó, vamos me invadir, mais ou menos isso, vou pegar lá, vou arrebentar. Daqui a pouco veio um anjo, do nada, o povo de Israel estava lá esperando, e aí vem um anjo, começa a matar um por um, o pessoal caindo, e o povo de Israel falou assim, rapaz, o que está acontecendo lá? Rapaz, o que é isso ali? Começaram a cair, morrer, você entende? Os filhos de Senaqueribe, eles fizeram o quê? Saíram voado, meteram o pé, começaram a correr, chegaram lá para o pai dele e falaram assim, pai, nossa tropa toda morreu. Ué, como assim? Morreu,
Não sabemos como não, começaram a cair morto. E os próprios filhos mataram o pai. Olha, tudo isso porque tinha um jovem que decidiu fazer o que é correto. No início do século de 1900, isso, se não me engano, foi 1902, no país de Gales, se levantou um jovem, também, só que de 24 anos, um ano mais novo, chamado Robert Evans. Quem conta essa história é o Mark Feely, em um dos livros dele. Robert Evans orou a Deus desde os seus 14 anos de idade, pedindo o poder do Espírito Santo. E imagine um jovem com os pés na terra e com os olhos no céu. Era Robert Evans. E ele começou a orar, e ele orou por 10 sucessivos anos. E quando chegou 24 anos de idade, com a maturidade espiritual, ele fez uma conferência. E quando ele faz essa conferência, vários jovens decidiram batizar. Vários jovens decidiram, olha, que bom, agora aceita Jesus. Ele não imaginava que estava começando o maior reavivamento da história. Aqueles jovens começaram a pensar, o que vocês acham de a gente abrir a igreja para orar uma vez na semana? Vamos lá, vamos colocar uma terça-feira, quem sabe, e vamos abrir a igreja só para orar. Vamos colocar uma placa lá fora, dizendo assim, vem orar com a gente. E aí o povo começava a passar na porta da igreja, e olhava assim, vou lá orar. Eu orava, a vida dele mudava. Quando eles voltavam para casa, as coisas mudavam, eles começavam a sentir o poder do Espírito Santo. E aí a comunidade começou a sentir o poder de Deus na vida deles. Em 9 meses, quantas pessoas foram batizadas no país de Gales? Quem gostaria de chutar? 9 meses. 2.000, pode botar mais. 5.000 mais. 15.000 mais. 50.000, irmão? Você é mais. Oi? 75.000 mais. Exatamente. Parabéns. 100.000 pessoas foram batizadas em 9 meses. Tudo porque tinha um jovem que tinha os pés na terra e os olhos no céu, que decidiu orar pelo poder do Espírito Santo. Você tem noção do que é partida de futebol ser cancelada porque não tinha torcida, estava todo mundo na igreja? Foi isso que aconteceu lá. Bares que geralmente eram lotados, contabilizando 25 centavos de dinheiro lá, porque não tinha ninguém para beber, estava todo mundo na igreja. O índice de criminalidade caiu. As pessoas começavam a sentir que o poder do Espírito Santo estava reavivando aquele lugar. Esse reavivamento durou 2 anos e muitas coisas foram acontecidas para a honra e glória de Deus. Eu comparo Robert Evans com Ezequias, que decidiu fazer o que era correto. Nós, como os jovens, somos muito bombardeados. A gente tem tudo contra a gente. Só que a Bíblia diz que nós somos fortes, não é? Paulo diz que existe força no jovem. Vocês conhecem a história da igreja? A igreja começou com um jovem, vai terminar com um jovem. É que a gente às vezes não consegue imaginar o que Deus olha quando vê um jovem que nem você aqui na igreja. Ele quer fazer algo grandioso na sua vida. Ele quer poderosamente colocar a sua mão.
Esses dias eu estava estudando sobre a mão de Deus. Estudem um dia. A mão de Deus. A mão de Deus é colocada nos profetas. Dirige o caminho. Imagine uma mão gigantesca. Eu, Felipe, estou andando aqui no meio da rua e tem uma mão aqui em cima de mim. Sabe? E é uma mão em que protege, se vier algum capeta, ele vai fazer assim, pá, mais ou menos isso, entendeu? Não deixa ninguém se aproximar, porque o braço dele é forte, é musculoso, Deus é poderosíssimo, e ele coloca a sua mão assim, ó, sobre o jovem, e ele fica, ó, acompanhando o jovem para onde ele vai, quando o jovem é decidido. Para finalizar, eu vou reler o capítulo 29, no verso 10. E eu quero que você saia com esse versículo daqui. O texto diz assim, ó: agora estou resolvido a fazer uma aliança com o Senhor. Notou? Se você tiver decidido a fazer uma aliança com Deus, Deus colocará a mão sobre sua vida. Gente, não tem nada nessa vida em que eu não queira mais do que a mão de Deus assim, ó, em cima de mim. É de verdade. Quando eu estudei essa semana, eu fiquei assim, não, eu quero a mão de Deus, quero mais nada, só a mão de Deus, só a mão de Deus assim, ó, em cima de mim. Eu estou resolvido que eu quero essa mão. Eu faço apelo, estendo para os jovens, para vocês, decida, faça uma aliança com Deus. E por mais que Senaqueribe se levante, Deus vai destruir tudo. Não precisa ter medo. Ninguém vai te assombrar. Ninguém vai te maltratar. Ninguém vai acabar com a sua paz. Porque Deus vai te dar vitória. Só decida. Só faça uma aliança. Que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus.